E aí pessoal, tudo bem? A gente vai começar uma nova série de vídeos aqui no nosso canal sobre pecados, sobre vacilos. E hoje a gente vai falar sobre orgulho. Pouco se fala sobre orgulho e hoje eu quero te explicar um pouquinho sobre isso. Bom, antes da gente falar, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo, compartilhar, porque assim mais pessoas vão poder entender como viver uma vida para agradar a Deus. Bom, a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe, existem muitos outros versículos que vão falar sobre o orgulho ou sobre o oposto, que é o que devemos ter, que é humildade. Bom, normalmente nós utilizamos a palavra orgulho para falar: nossa, que orgulho de você, ou que orgulho desse trabalho que eu fiz, que orgulho de ter conseguido tirar uma boa nota, que orgulho de ter ficado em primeiro lugar. Até mesmo seus pais falam que têm orgulho de você e por aí vai. Sabe, e nesse caso, de maneira equilibrada, nós não temos um problema. Não é pecado você se alegrar por ter conseguido algo, por uma conquista, pelos seus pais ficarem felizes por você. Então, não é um problema se ficar só nisso. Mas você sabe já que o nosso coração, ele tem uma dificuldade, ele sente vontade de pecar, ele tem uma tendência a fazer o que é errado. Eu já usei o exemplo que é como a gravidade, né? Se eu soltar, por exemplo, esse iPad aqui, ele vai cair, ele vai se espatifar no chão porque existe uma força empurrando as coisas para baixo. Da mesma forma, eu e você temos uma tendência a ir pelo caminho do pecado, por conta do nosso coração que foi estragado com o pecado. Então quando a gente começa a se sair bem em algumas coisas, quando a gente começa a perceber que manda bem em algum esporte ou tem alguma habilidade, nós corremos um risco de pecarmos no orgulho. A gente começa a se sentir melhor do que os outros, merecedores de respeito, de aplausos, de elogios, de honra. E pouco a pouco a gente começa a olhar para os outros de cima para baixo. Ah, você. E isso é pecado. Quando nós nos achamos superiores. Sabe, o nosso maior exemplo é Jesus. E ele foi um exemplo do oposto, da humildade. E sabe, humildade é o que nós devemos procurar. É o que nós devemos ter na nossa vida. Olhar para o outro sempre como alguém importante, como alguém que merece ser ouvido, respeitado, amado. É olhar para os seus irmãos, para os seus pais, seus professores, seus colegas, com respeito, sabendo que você não é melhor do que eles. Ah, pastor, mas eu sou melhor no futebol do que alguns amigos, sou melhor nas notas do que outros. Sim, existem habilidades que uns são melhores do que outros. Isso não é um problema. O problema é quando pegamos isso e nos colocamos como pessoas melhores do que outros, superiores, mais importantes. Mas alguém humilde sabe que não existe uma pessoa superior a outra por conta de uma habilidade, por conta de ter alguma coisa material ou alguma oportunidade diferente. E sabe, o orgulho ele é a raiz de muitos pecados. Ele é o começo de vários pecados. Ele começa no nosso coração e a gente começa a achar que tem um valor acima dos outros. E assim começa o preconceito. A gente começa a olhar para os outros como sem tanto valor assim. A gente começa a tratar quem tem menos dinheiro, menos posses, estuda em outro colégio, como inferior a gente. A mentira, o roubo também podem sair daí, porque você começa a pensar: eu mereço, eu tenho o direito, eu vou mentir porque não é justo isso, eu preciso ter o que eu mereço e por aí vai. E nisso vem desrespeito, vem raiva, vem ódio. E a gente, tomado pelo orgulho, achando que somos melhores do que os outros, acabamos nos afastando daquilo que Deus quer que a gente viva. Mas então como que um cristão, alguém que segue a Jesus, precisa viver? A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Efésios capítulo 4, versículo 2 vai dizer: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nós precisamos amar as pessoas.
Claro, fazer o melhor na nossa vida, se dedicar, dar atenção à nossa vida, mas olhar e cuidar com humildade também dos outros, ajudando outras pessoas a serem melhores, o melhor delas, não melhor do que o outro, do que um, não. Todos nós precisamos buscar viver uma vida que agrada a Jesus. Sabe, se você estiver lutando contra o orgulho, buscando ser humilde, Deus vai se agradar da sua vida, vai ficar feliz e também vai te ajudar a ser humilde, a vencer o orgulho. Muitas vezes com situações onde você vai poder exercitar a sua humildade, sem querer aparecer, sem querer chamar atenção só para você, mas honrando outras pessoas também. Falando, não, ele me ajudou, ele também é bom, por que não chama esse aqui que é melhor? Né? Também colocando outras pessoas como importantes. E como que a gente pode vencer o orgulho que talvez esteja no seu coração ou nos seus pensamentos? Em primeiro lugar, você precisa pedir perdão e saber que Deus te perdoa. Jesus morreu na cruz por isso, para te perdoar de todos os seus pecados. Então, Ele te perdoa. Agora você precisa lutar contra isso. Então você precisa orar, ler a Bíblia, porque isso vai te aproximar de Jesus, te encher da presença dEle, do Espírito dEle e te transformar em alguém mais parecido com Jesus. Ajuda também a lembrar que nós não somos perfeitos. Lembra dos seus erros, pede perdão por eles, mas isso vai te mostrar que você não é perfeito e que você não é tão bom assim como você acha. Mas o principal é andar com Jesus. É andar junto com pessoas que amam a Jesus, porque assim você vai aprender a ser mais humilde e a vencer o orgulho do seu coração. Ore por isso, peça a Deus que leve embora todo o orgulho e que você seja mais parecido com Ele. Que Deus te abençoe e que a gente possa lutar contra o pecado para ter uma vida que agrada a Deus. Valeu!